na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Colégio Etapa Valinhos, conectando você ao mundo. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. Olá, boa tarde, são 4h04 a partir de agora aqui na CBN Campinas, o Arena CBN. Sextou, hein? Graças a Deus. Tá acabando, falta só mais um pouquinho, mas apesar de ser sexta-feira, meu caro Eduardo Rodrigues, o Bolacha, que também já tá no embalo da sexta, final de semana tem muito trabalho, final de semana tem calma, são 4h04, ainda vai com calma, Bolachinha, não tá na hora ainda, final de semana tem muito trabalho, por isso esse som, acredito que hoje Carlão de Freitas vai, mas assim, com o pé no freio, mas a partir de domingo, inclusive dependendo do que... eventos familiares e tudo mais, aí eu acho que ele vai dar uma acelerada ou não, né? Carlão de Freitas, estamos aqui no News Truck da CBN, no Colégio Etapa, em Valinhos, durante a 10ª Etapa Universidades Internacionais, um dos maiores eventos da região sobre educação no exterior. Participam daqui, Carlão de Freitas, mais de 50 instituições internacionais da América do Norte, Europa, Ásia, Oceania, para esclarecer dúvidas dos alunos e apresentar opções de graduação, pós-graduação, cursos de curta duração e bolsas de estudos. Que legal, e por isso a CBN marca presença aqui no News Truck, no colégio Etapa em Valinhos. Carlão de Freitas, boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupe, boa tarde, ouvinte CBN, que gostoso aqui no colégio, e o sol, né, olha que visual maravilhoso, numa sexta-feira, pré-derby, como você disse, eu acho que eu vou degustar hoje, apenas apreciar a tendência de uma noite gostosa, uma noite agradável, bom para sair com a família, passear um pouquinho, dar uma relaxada, porque amanhã, Antônio Lupe, como o pessoal diz lá no Parque da Figueira 1, o chicote vai estralar. O chicote vai estralar, o chão vai tremer. São vários temas, né? Adjetivos, vários termos, né? Adjetivos Isso. que a gente usa. Carlão de Freitas, olha. Essa é boa, hein? Essa é boa, hein? Essa daí é... essa daí... Negro e Solimões. Quem viveu, hein? É o seguinte, Carlão de Freitas, o Fábio Scheibe também tá conosco? Grande Scheibe, bom dia, não, boa tarde. Você tá na área ou já sextou, Scheibe? E aí, Antônio Lupe, muito boa tarde, ouvinte CBN. Estou por aqui, estou na área, não é? Ainda mais antes de derby, né? Um arena cheio de polêmicas, cheio de dúvidas também, a gente tem que participar, e lembrando que amanhã é só a torcida do Guarani. Mas no meu boa tarde inicial, Lupi, eu queria mandar um abraço para a família de Acas Felliger, nosso amigo, nosso colega, que nos deixou nesta manhã aos 59 anos, lutava contra um câncer, né? Quem não sabe, o Acas foi assessor do Ituano durante 15 anos, assessor de imprensa de Filipão, por exemplo, de Rafael Veiga, Hulk, Zé Roberto, entre outros jogadores também. Infelizmente nos deixou muito cedo, um cara muito conhecido no cenário aí do jornalismo nacional. Um grande abraço para Patrícia, mulher do Acas, que então nos deixa, que descanse em paz lá no céu. Grande Acas Felliger. Boa, Scheibe, bem lembrado. Acas era um profissional de primeira categoria, cuidava com muito carinho da assessoria de imprensa do Ituano e de outros grandes jogadores do futebol e de treinadores também, como o Scheibe disse, do Filipão, se não me engano, o Hulk também. Hulk, Rafael né? Veiga. Né? Isso.
Então é um profissional de primeira categoria e vai deixar muita saudade aqui. O jornalista Cass Fellinger, que infelizmente hoje partiu, mas tenho certeza que está num lugar bem melhor que nós aqui. Nossa, eu lembro, Lupe e Fabião, a última vez que estivemos no Novelli Júnior foi com o Guarani, isso, foi com o Guarani. A gente chegou cedo lá no Novelli e tal, ficamos batendo um papo enorme com ele falando sobre o Hulk, ainda existia aquela polêmica do Daniel Alves, que ele também tinha assessorado. É verdade. Pô, a gente ficou um tempão conversando com ele. Grande Acas, realmente que Deus possa confortar a família. A Patrícia tinha uma filha também, né, Chaib? E que Deus possa confortar aí neste momento terrível de dor. Bom, fica aqui então os nossos sentimentos. 4h09. Carlão de Freitas, quando eu cheguei aqui no Colégio Etapa, eu voltei no tempo. Nostalgia, né? Nostalgia. Mesma coisa, eu pensei Que também. época gostosa. Naldo Araújo está aqui na central técnica do News Truck, Eduardo Rodrigues, o Bolacha, aí no estúdio da CBN, ao lado da Samila Jeep. Que gostoso que é conviver num ambiente escolar, né? Quadra, você vê a molecada aqui, sexta-feira à tarde, eu lembro quando eu tava na escola, a gente já tava com a mochila só esperando a liberação para ir para educação física. Nossa, tinha aula período integral. Era bom demais. E na época, né, Lupe, a gente falava, vou pra escola, acordar cedo, não quero, cara. E hoje a gente sente tanta saudade. Eu falo pro meu filho, aproveite, porque você vai sentir saudade. E hoje eu também. Hoje, chegando aqui, campinho de grama ali, né? Nossa, campinho de grama. O grama me pega. Eu não sou igual o Fábio Scheib, que gosta de sintético, não. Eu gosto de gramado. E aqui é o gramado. Que coisa maravilhosa. Fica coçando, mas realmente bateu uma nostalgia muito legal aqui. O colégio, as instalações também. E a gente lembra do nosso tempo de infância, o tempo de escola. Bom, vamos em frente porque temos vários assuntos. Atenção, torcedor de Guarani e Ponte Preta. Hoje começa o palpitão do Derby 211. A partir de agora, você, ouvinte da CBN, já está convocado para participar. E olha só que legal, hein? Vai ter um prêmio, um voucher especial, R$200 no Giovanetti, para quem acertar o placar. Mas claro que, às vezes, muitos ouvintes vão acertar o placar. E aí nós vamos fazer o sorteio entre os ouvintes que acertaram o placar do Derby de número 211, que acontece amanhã, 5 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os Derby que abre o quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. Então agora, você, ouvinte do Arena, torcedor da Ponte Preta e do Guarani, ou se não torce também para nenhum dos dois, mas quer participar do palpitão premiado, pode mandar mensagem através do 19-99186-9070. 19, o nosso código de área, 99186-9070. E peço, por favor, até para facilitar um pouco, né, o pessoal da promoção aqui, para mandar só texto, tá? Mensagem de texto, vai ser 2-0 Guarani, ou Guarani 2, Ponte 0, Ponte 2, Guarani 0, empate, 1-1, enfim, pode mandar mensagem. Segunda-feira nós vamos sortear entre os acertadores do palpitão do Derby. E aliás, Carlão de Freitas, conseguimos mais alguns ingressos, hein? Tô vendo, bacana. Temos, mas deixa eu ver, três pares de ingressos pro jogo entre Guarani e Ponte Preta. Quem quiser participar também dos ingressos, quem ainda não garantiu a entrada, pode mandar mensagem também, concorrer a 3 pares de ingressos para, deixa eu ver qual que é aqui, é o tobogã de baixo, é o tobogã inferior. Isso. Tá certo? Tem seleção brasileira hoje, hein? Tem também seleção, gostou, não? né? Gostei, Lupe. É claro que a gente tem que ter algum comedimento, porque o Brasil venceu o Chile, que é a pior seleção das eliminatórias, talvez o pior Chile de todos os tempos, mas sinais positivos eu consegui enxergar na seleção. Um primeiro tempo de imposição, sem chances claras, mas de uma iniciativa. O Estevão marcando o primeiro gol, e o Estevão a gente ainda tem aquele apreço, né? Ainda é um menino que tem aquela coisa da torcida brasileira, porque acabou de deixar o Palmeiras e no tempo que esteve aqui no Brasil encantou a todos nós, e ontem fez um belo gol. Fiquei muito feliz realmente com o gol do Estevão, um menino super gente fina, super legal, né? Não o conheço pessoalmente, mas ele me passa essa impressão. E no segundo tempo, no momento em que o time estava se acomodando e já
Dormindo nesta vantagem de 1-0, o Ancelotti colocou o Luiz Henrique, o Lucas Paquetá, e os dois mudaram a dinâmica da partida, né? O Paquetá marcando gol, agora bem mais leve, mais tranquilo, depois da polêmica no qual foi inserido, né? E o Luiz Henrique deu sinais também que vai brigar pela titularidade, pode ser um cara para ajudar demais na Copa do Mundo. Infelizmente, eu digo que está no Zenit, poderia estar num outro centro ou mesmo aqui no Brasil, quando encantou a todos nós também com a camisa do Botafogo, mas eu gostei, fiquei satisfeito com a seleção. Tem muita coisa ainda para ser ajustada, mas foi mais um sinal positivo deste início de trabalho do Ancelotti. Boa, daqui a pouco a gente fala mais sobre seleção brasileira. Fábio Scheib também vai trazer aí o panorama do que ele viu. Aliás, teve show dentro e fora de campo, né? Porque a Veveta fez uma grande festa. Que show de Ivete Sangalo antes do jogo. Na verdade, ontem foi uma grande festa, né? Lá no Maracanã. Teve estreia do Ancelotti no Maraca, teve show da Ivete Sangalo e teve show da seleção brasileira. A Veveta é F, né, cara? Brasil! Mas que sensacional. E teve estreia do... Bateu a nostalgia da Copa de 2002, né? Quando ela canta Berimbau metalizado, né? Festa no Gueto. Festa no Gueto. Vai lá, Fabião. Teve estreia também da GETV, também muito legal. A GETV inaugurando os trabalhos ontem no Jogo do Brasil 3-0 contra o Chile. Uma forma dinâmica e diferenciada de ver futebol também. Muito legal no YouTube acompanhar a GETV. 4h14. Primos, né? Nossos primos, cara. Sim, claro. Ó, hoje é dia 5, né, Carlão? 5 de setembro, confere? 5 de setembro. Hoje é dia dos irmãos, cara. Olha que bacana. Poxa, você tem duas, né, Deixa eu ver se eu tô no dia certo mesmo. Dá uma conferida. Tá certo. 5 de setembro, dia dos irmãos, é verdade. Então você é o recheio, Antônio Lupe? Eu sou o recheio do bolo. Que legal. Eu sou do meio, eu tenho uma mais velha e uma mais nova. Então você é o preferido, cara. Não, eu sou o alvo. Ah, é? É o mais mala, né? Mais mala. Que legal, Diego. Então, um beijão pra minha irmã, pra Ana Cláudia. A Nana, agora é jogadora de vôlei. Você também tem, né, Fábio Chaves? Você é o mais novo, né? Sim. O mimadinho. Eu sou mais novo. O mimadinho. Meninão da mãe. Ai, o Meu Chaves irmão tá Márcio. Brincadeira, velho. Márcio Scheib, que mora em Campinas também, tô sempre com ele. E minha irmã Juliana, que mora em São Paulo também, que hoje estará aqui em Itu. Porque amanhã, viu, Lupi, até aproveitando a oportunidade, amanhã meus pais completam 52 anos de casados. Dia 6 de setembro estaremos aqui. Estaremos num almoço tranquilo, reservado, amanhã. né? Um almoço, né? Imagina um almoço. Parabéns pro meu pai Fernando e pra minha mãe Maria Nora. Se quiser chamar, boa. Pode ir junto também. 52 anos, imagine só, Lupi. Nossa, eu não vou aguentar. namoro de 2 anos, velho. Aguentaria, Fábio Scheib, 52? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Brincadeira, velho. Olha lá, viu? Ô, Fabião, isso aí é pior do que torcer pro Palmeiras com jogador a menos na Argentina, né? Perder pênalti, pô. Cobrança de pênalti. Isso aí é pior do que tomar o gol de frango do Chelsea no Mundial, né? Ó, hoje também é Dia Internacional da Caridade, dia do oficial de farmácia, dia da Amazônia, hein? Ó que legal. E hoje também é aniversário da cidade de Porto União, Santa Catarina, Alagoa Nova, lá na Paraíba, hein? Que beleza, parabéns pra todo mundo. É o seguinte, o Arena tá no ar, derby, tem o palpitão do derby. Pode mandar mensagem, já tá bombando aqui o nosso WhatsApp e nós temos aqui quantos, Carlão? 3, né? 3 pares de ingressos pro jogo entre Guarani e Ponte Preta. Se você ainda não garantiu a sua entrada e quer assistir o jogo, claro, tem que ser torcedor do Guarani, hein? Lógico, né? Você pode mandar mensagem também no 9186-9070. O Arena está no ar, daqui a pouco a gente volta. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Sua independência chegou. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV.
O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca... Arena CBN. 4h22, o Arena CBN está de volta aqui na CBN Campinas. É o seguinte, hein, para você que ligou o rádio agora, não ouviu a abertura do programa, que é longa, você pode ganhar R$200 de voucher no Giovanetti. Para você concorrer a esse prêmio maravilhoso, você precisa mandar o palpitão do derby do Clássico Campineiro. Amanhã, hein, 211 é o número do derby, você manda o placar. Por favor, mande mensagem de texto, sabe por quê? Eu vou ser sincero, eu vou jogar real. Eu vou jogar real com o ouvinte, Carlão. Bora! Eu vou jogar real. Segunda-feira eu vou ter que sentar e pegar todos os palpites, então por áudio fica difícil. Eu e o Gregório, que é o nosso estagiário. Então é o seguinte, por favor, mande mensagem de texto com o placar
do derby. Os acertadores vão concorrer a um voucher de R$200 no Giovanetti. Quem vence, Guarani ou Ponte Preta? A abertura do quadrangular decisivo. Ó, vamos ver aqui as mensagens, Carlão. Boa tarde, Lupe, Carlão e Chaibe. 2-1 pro Guarani. É o Murilo do Vila Nova. Quem mais que mandou mensagem aqui pra gente, ó? O boa tarde, Lupe, pessoal do Arena. Outro dia foi o dia do irmão do meio. Hoje ele também comemora. Claro, tem 2 dias o irmão do meio, que no caso sou eu. 2-1 pro Bugre. Quem que é esse aqui? Esse aqui é o Léo. Léo que mandou mensagem pra gente. Obrigado, Léo. Vamos ver aqui mais um. 5 de setembro, dia do irmão. Homenagem a Santa Teresa de Calcutá, celebrada hoje. Boa. É o Padre Bruno Alexandrone. É Acho isso? que é palmeirense o Padre Alexandrone. Palmeirense, Do... Boa tarde. Valeu, Padre Bruno. Obrigado, viu? Deixa eu ver se... Padre Bruno palmeirense. Ô, padre, será que ele é o da Santa Rita de Cássia? Eu acho que sim, hein, Lupe? É ele? Deixa eu te... Ô, Padre Bruno, se for o senhor aí da Santa Rita, manda mensagem que eu vou aí na missa. Eu casei aí, rapaz. Não é da Santa Rita, né? Então tá bom, errei. O Naldo falou que não é. Ah, então não é o Padre Bruno, é palmeirense. Não, mas é palmeirense o Padre Bruno, é palmeirense. Tá. Mas eu acho que é o mesmo, viu? Eu acho que é o mesmo. Bom, enfim, o Padre Bruno, se não for você, desculpa, tá bom? Boa tarde, aqui quem tá falando é a Mariana Monteiro, 2-2. Vai ser 2-2. Boa tarde, tudo bem? É o Sérgio Marangoni, 2-2 também, ó, mais um. O Sérgio Marangoni que mandou mensagem. Deixa eu ver aqui. Sim, Santa Rita. Ô, Padre Bruno. Então é o da mesmo, Santa Rita, palmeirense. da Santa Rita. Ô, Padre Bruno, faz uma oração lá pro Palmeiras, porque ó, do jeito que tá indo esse ano não vai ter nada, hein? Grande Padre Bruno. Tamo junto, viu, padre? Obrigado. Dia do Irmão, homenagem a Santa Teresa de Calcutá, celebrada hoje. Somos todos irmãos. Que audiência maravilhosa do Padre Bruno, hein? Grande Padre Bruno, palmeirense, tá sofrendo igual o Fábio Scheibe. Guarani 3, 1 Ponte Preta, é o Valdenir Pinheiro. Campinas, próximo a CBN, Bugrino. Gostaria também de participar do sorteio dos ingressos. Está participando também aqui dos 2 sorteios, tá bom? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Lupe. 2-0 Bugre. Abraço ao Carlos Buqueroni. Ô, Carlos, conheço, hein? O sobrenome não é estranho. Participa aqui. Grande Carlão. É Bugrino, né? Bugrino. Isso. Tá aqui, ó. Bugrinaço. Grande Carlos, viu? O Júlio tá dando trabalho pra gente aqui, viu, Carlão? O Júlio que falou a cor do coração do Carlão. Exatamente. Boa tarde, Arena. Ponte 3, Guarani 1 é o Clésio Palhares, da Vila União. Deixa eu pegar. Nossa, tem muito palpite. Vamos ver aqui, ó. Maria de Fátima. Eu e meu marido, 48 anos de casados. Parabéns pros seus pais. Tá mandando parabéns pros seus pais, Chaibe. A Maria de Fátima. Muito obrigado. 48, muito Fabiano. obrigado, beijo. 48 já dá pra 48 encarar, você não aguenta, dá? né, Fábio Scheibe? 48 também é bastante, hein? É bastante, né? Completa 50 já também. Ó, o Emerson também tá aqui, tá falando que o Guarani vence por 2-1. Meu palpite vai ser Guarani 2, Ponte 0. Pelo que a gente tá sentindo aqui, Carlão, o pessoal tá mais tendencioso pro Guarani vencer esse clássico, né? hein? Mas eu acho que prevalece muito o momento, né? O momento do Guarani, inegavelmente, é melhor. Olha que estranho, não vou dizer nem dentro das 4 linhas, porque a Ponte, ela fez uma primeira fase melhor, vem de 3 vitórias consecutivas, mas o ambiente, né? A gente percebe a torcida do Guarani mais otimista, o Guarani hoje virou uma unidade realmente, notadamente depois do jogo contra o Confiança, então por esses aspectos a torcida do Guarani, ela está mais confiante, é natural. O Cleiton Isidoro tá falando que vai ser 6-0 pro Guarani. É confiante, mas nem tanto também, né? Mas é pra ganhar sozinho, né? Porque por enquanto é o único. E aí fica mais fácil também pro Gregório já achar, né? 6-0, tá bom, então. Tá bom. Boa tarde, 3-1 Guarani. O Luiz de Valinhos que mandou mensagem. Cara, por enquanto tá dando mais Guarani do que Ponte, ó. O Roberto de Americana, 3-1 Guarani. Caraca. 3-1 foi aquele, teve o último do Lucão do Break, né? Daqui, ó. Foi 2022, Guarani 3-0 foi. 3-0. O posicionamento. Grande Irinaldo, boa. Parece que começou ontem, né? Tem 80 anos de rádio e mesmo assim... É o sol, cara. Ó, Guarani 2, Ponte Preta 0. Eu gostei das costas do Carlão aí, viu? Então o sol, Fábio Scheibe. Fábio Scheibe vai gostar daqui. Nossa, ele tá suando mais que tampa de marmitex. Para participar do palpitão, 2-0 Paulinho Maradona. 2-0 Guarani, mais um. Cara, cadê os torcedores da Ponte? Aqui, achei um. Bruno, do Padre Anchieta, 2-0 Ponte Preta. Ô, Padre Bruno, manda o teu palpite pro derby.
Vamos ver, vai que, sei lá, né? Padre Bruno, manda o palpite pro derby. Quanto você acha que vai ser, Padre Bruno? É verde e branco, né? Verde e branco. Palmeirense. Será que isso E é perto do Brinco também. Né? Ah, tem mais perto simpatia. do Brinco também, a Santa Rita. Tem simpatia, né? Porque, claro que tem bugrinos que gostam do Corinthians, né? Inclusive dentro do nosso métier ali tem, né? É estranho. O corintiano que gosta do Guarani, mas normalmente o cara que torce pro Palmeiras, a tendência é simpatizar mais com o Bugre em Campinas. O final do telefone 4131, o João tá falando que vai ser 2-1 pra Ponte Preta. Bolacha. Pegou no ar aí, hein, Bolacha? Você é o cara, Bolacha. Guarani 0, Ponte Preta 0. Paulo César que mandou mensagem aqui, também já tá participando do palpitão do derby. R$200 voucher no Giovanetti, hein? Quem acertar o placar, os acertadores vão concorrer a R$200 de voucher no Giovanetti. Ó o Edmário. Edmário é uma mistura de Edmundo com Romário, né? Edmário de Campinas, palpite do derby, Guarani 2 e 1 Ponte Preta. Boa tarde, pessoal do Arena, Maurício de Campinas, Ponte 2, Guarani 1. Carlão de Freitas, 4h29, rapidinho. Bora! Por que o Guarani tá sendo mais favorito, segundo os nossos ouvintes, para esse primeiro derby? Porque joga em casa, a torcida está animada, otimista, já vista aí o número dos ingressos, né? O Brinco de Ouro estará lotado. O momento do Guarani é melhor, o ambiente do Guarani, né? A gente percebe um clima mais alegre, um clima mais leve, diferente da Ponte, que apesar de viver uma boa fase também dentro de campo, mas fora dele vive um turbilhão em virtude dos problemas financeiros, os problemas políticos. Então isso faz com que o torcedor fique menos otimista para esta partida. Eu vejo como natural este otimismo da torcida do Guarani. Tem que ser assim mesmo. O momento do Guarani, ele realmente é melhor que o da Ponte. Ô Fábio Chebe, você não vai participar do sorteio porque R$200 pro Giovanetti você não precisa, até porque amanhã você tem um grande evento aí, a festa de celebração do casamento dos seus pais. Mas se você tivesse que arriscar um palpite, Fábio Chebe, qual seria esse palpite do derby que abre o quadrangular decisivo da Série C? Pensando em amanhã, né, Lupi, o Guarani chega mais organizado, né? Apesar da Ponte ter terminado a primeira fase na frente do Guarani, o momento é mais do Bugre, e essa presença da torcida também, o pessoal empolgado. Creio que o Guarani amanhã, estreando em casa na segunda fase, consegue o resultado positivo, uma vitória por 2-1 do Guarani para cima da Macaca. 2-1, palpite do Chaibe. E quem vai ser o cara do derby, se você também tivesse que arriscar, Fábio Chaibe? Diego Torres. Diego Torres, hein? Diego Torres, que ainda melhorou nos últimos jogos, mas ainda tá devendo um pouquinho pelo investimento que foi feito. Sim, é o jogador mais caro, né, do Guarani nesta Série C, por isso é um cara que pode desequilibrar amanhã diante torcedores do Palmeiras aqui, hein? Torcedores do Palmeiras. Aí, são amigos, né? Um torce pro Palmeiras, outro torce pro Corinthians. O Corinthians tá com a camisa escrito primeiro. É o Vitinho e o Bernal. Olha só, Padre Bruno, o corintiano falou assim, Corinthians, ele tá com o número 1 na camisa. Aí o outro, Palmeiras tá com 0, ou seja, 1-0 pro Corinthians, Padre Bruno. A gente vai pro repórter CBN e volta já. Repórter CBN. Sexta-feira, 5 de setembro de 2025. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu ao ministro Cristiano Zanin que marque sessões extras para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. A análise está prevista para continuar durante a terça-feira, quarta e sexta, mas Moraes quer que o caso também seja julgado na quinta. A próxima sessão começará com o voto dele, que é o relator do caso. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse rejeitar qualquer tipo de projeto de anistia. Segundo ela, até um texto que tenha o objetivo de perdoar apenas os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 pode ser alterado em plenário para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Gleisi Hoffmann também classificou como um absurdo a discussão do assunto durante o julgamento da trama golpista. As declarações foram dadas em entrevista à Globo News. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu o homem suspeito de deixar uma mala com parte do corpo de uma mulher num armário na rodoviária de Porto Alegre. A investigação aponta que a vítima era namorada dele.
Ricardo Jardim tem 66 anos e já foi condenado em 2018 por matar a própria mãe. Na ocasião, ele recebeu uma sentença de 28 anos de prisão, mas conseguiu uma progressão de regime e estava foragido. A Alphabet, controladora do Google, foi multada em quase 3,5 bilhões de dólares pela União Europeia por abuso de poder no setor de publicidade digital. A Comissão Europeia afirma que a companhia atuou para conceder vantagem competitiva aos próprios sistemas de intercâmbio de anúncios em detrimento das rivais e determinou o fim da prática. A empresa alega que a multa é injustificada e afirmou que vai recorrer da decisão. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A anuidade, né, das universidades. Estradas. Quatro horas e 37 minutos. Quem está chegando com as informações do trânsito nas estradas aqui da nossa região é Mário Quintino. Boa tarde, Mário. Oi, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Uma sexta-feira complicada no sistema Anhanguera Bandeirantes. Inclusive, tem atendimento de um acidente agora na rodovia dos Bandeirantes, à altura do quilômetro 70, à altura de Itupeva, para quem vai em direção da capital. Segundo informações da Autoban, foi uma colisão entre dois carros e ainda tem atendimento dessa ocorrência com interdição parcial e já são 5 quilômetros de lentidão para você que vai em direção da capital paulista, utilizando a rodovia dos Bandeirantes, bem na altura ali dos parques temáticos. Então, atenção para você que vai em direção da capital paulista. Quem segue pela rodovia Anhanguera
é uma opção até o trecho de Jundiaí, porque aí em Jundiaí, já com lentidão também, 2 quilômetros de lentidão, a altura do quilômetro 62, mas por conta do excesso de veículos. O nosso ouvinte precisa de atenção também, Lupe, para quem vai em direção do interior, utilizando aí o sistema Anhanguera Bandeirantes, a rodovia dos Bandeirantes com movimentação intensa aqui em Campinas, e pela rodovia Anhanguera tem um veículo em pane, à altura do quilômetro 110, bem na saída da pista marginal para a pista expressa, à altura do Nova Veneza, à altura de Sumaré. Então, atenção ali pela região, quem puder, a pista expressa tem uma condição um pouco melhor, mas a movimentação também é bastante intensa lá pela região. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. Olá, pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região, na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. É parceria. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Quatro horas e 40 minutos, estamos de volta aqui com a Arena CBN. O Ademar Matsuoka, ele mandou uma mensagem aqui pedindo a nossa opinião, e eu vou começar com o Chaib, sobre o julgamento do Bruno Henrique no STJD, que aconteceu ontem, né? 12 jogos e mais uma multa, 60 mil reais, né, Chaib? Se não me engano, ele pergunta a nossa opinião a respeito disso. Para quem esperava uma multa maior, uma pena maior, né, de 2 anos fora do futebol, também afastado do futebol, esses 12 jogos saíram até de uma certa forma na medida para o Bruno Henrique, né? Vai ter que cumprir 12 partidas. O Flamengo alegava prescrição já da pena, né? Porque já tinha passado muito tempo do jogo, foi lá em outubro de 2023, mas acabou sendo julgado e pegando 12 jogos. Não vou cair no mérito aqui se ele estava certo ou errado, se aconteceu ou não. O que a gente sabe é que o tribunal julgou realmente, se ele fez esse ato, né, pagou pelo preço aí, 12 jogos, acabou sendo até modesto em relação a outros jogadores que anteriormente tinham sido punidos. O Bruno Henrique, então, podendo atuar já no fim de carreira, né, 34 anos, vai poder continuar atuando pelo futebol profissional do Flamengo. Carlão. Eu estava ouvindo uma reflexão sobre toda essa situação envolvendo apostas, né? Não só o Bruno Henrique, mas outros jogadores também que foram punidos no passado. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o tamanho da punição, porque de repente você pega uma punição de acabar com a carreira do cara, né? Por exemplo, acaba com a carreira do Paquetá. Paquetá, que fez gol ontem, hein? Fez gol ontem, então tá. Foi lá, tem indícios, tal, então... Gostou do Brasil ontem? Então, de repente, pode acabar com a carreira do Paquetá. Aí você vai investigar a fundo e ele é inocente. E aí? Você acaba com a carreira do cara, sendo que tem ali...
ele é inocente na situação. Então tem que tomar muito cuidado. Eu esperava até uma pena mais pesada em relação ao Bruno Henrique, né? Eu acho que por tudo que foi anunciado, por tudo que foi divulgado, por todas as provas, eu achava até que pelo menos 1 ano de punição ele poderia pegar. Mas, cara, é um assunto assim que cabe um simpósio, né? O tamanho da punição, investigar a fundo, porque realmente você punir um cara ou acabar com a carreira de uma pessoa, e quando você vai perceber essa pessoa inocente, é algo perigoso. Mas eu achei que a pena pro Bruno Henrique, pelo tamanho que ela apareceu, pelo estardalhaço que foi, eu esperava uma pena até mais pesada. Quer concorrer a R$200 de voucher no Giovanetti? Então manda o seu palpite do clássico, do derby, que abre o quadrangular decisivo da Série C. Guarani e Ponte Preta, amanhã 5 da tarde. Atenção, hein? Atenção para você ficar por dentro da programação esportiva do Futebol Globo CBN. Carlão de Freitas, a partir das 3 da tarde. Sim. 3 da tarde, um programa especial com muito debate, com todos os integrantes da CBN, também com o pessoal do Globo Esporte, Rodrigo Castro, quem também está convocado? O Alexandre Azanque, Júlio Nascimento, Carlão de Freitas, Eliel Almeida, eu também. Quem mais? Fábio Scheibe tá dentro também, Adriana Almeida, Gabi Castro, toda a rapaziada do Futebol Globo CBN. E a partir das 4 horas, em definitivo, já falamos do brinco. Na verdade, a gente já vai estar ali no clima do derby e a bola rola às 5 horas, tá? 5 da tarde a bola rola, mas a partir das 3 horas já vai ter muita programação esportiva do Futebol Globo CBN Campinas, tá certo? Então sintoniza 99,1 ou através do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Ó, o final do telefone 9502, o Éder tá falando que vai ser 2-0 pro Guarani, gols de Diego Torres e do Ryuta Takahashi. Se o Ryuta Takahashi fizer gol, o combinado? Vai ter dancinha. Vai ter uma surpresa aí pro torcedor bugrino, uma surpresa proporcionada por Carlão de Freitas envolvendo Ryuta Takahashi, se ele marcar gol. Independente do placar, se ele marcar gol. A Melissa Savi mandou mensagem aqui pra gente, Guarani 2, 1 Ponte, obrigado pra a Melissa, que mandou mensagem pra gente, mas Melissa, você mandou 2 palpites aqui, Melissa. Olha! Melissa... não, foi 2-1. O outro foi do outro derby. Foi do derby passado. Melissa, me perdoe. A Melissa tá falando que vai ser 2-1 pro Guarani contra a Ponte. Vamos ver aqui mais um. A Marli Regina Silva, 1-1. O JP de Moraes, joguei no bolão pra ganhar sozinho, 4-1 pro Bugrão. Bom final de semana, JP de Moraes. O André tá falando que vai ser 0-0. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, meninos. Aqui é a Sabrina e viva a Ponte! Porém, agora eu não entendi. Boa tarde, meninos. Aqui é a Sabrina e viva a Ponte. Porém, amanhã vai dar 3-1 pro Guarani. Ela é Ponte Pretana. Ela quer ganhar o voucher, cara. Ela quer ganhar o voucher. Mas eu não Independente do aqui, coração. Não, ela torce pra Ponte, mas ela acha que o Guarani vai ganhar. Ela tá... Eu vou ler só mais uma vez. Boa tarde, meninos. Pessimista com relação ao time do coração. Ponte. Tá bom. Beleza, tá registrado, como já diria o outro. Ela foi coerente, assim, ela foi racional. Tá aqui, ó, manda um par de ingressos pra cá, quem tá mandando a mensagem é ao final do telefone 2037, tá participando do sorteio. Tem quantos, Carlão? 3, né? 3 pares de ingressos, daqui a pouco a gente vai sortear também. Guarani vence 2-0, derby 211. Quem mandou mensagem pra gente foi o João, grande João. O Padre Bruno falou que vai ser 1-1 o derby. Padre Bruno esperto, hein? Padre Bruno. É da região ali. Falando. O Renan Savi tá falando que vai ser Guarani 1, Ponte 1. Deixa eu ver aqui antes do Fábio Scheibe. Boa tarde, Guarani 1, Ponte Preta 0. Carlos Eduardo Ramos. Mauro. Ponte Preta 1-0. É o Mauro Ponte do Campo Grande. Obrigado ao pessoal aí do Campo Grande. Ponte 1, Guarani 0. É o Ailton. Boa tarde a todos. Aqui é o Tchotchô de Barão. Guarani 1, Ponte 2. Valeu, Tchotchô. Marcelo Moreira, de Rio Claro. Boa tarde, 2-0 Macaca. Meu nome é Hércules. Vou apostar em 2-1 pra Ponte. Obrigado, Hércules. Fala, Scheibe.
Não, até falando do Padre Bruno também, esse final de semana ele tá descansando, poder rezar a missa tranquilo aí, né? Que tá na missa tranquilo no domingo, que o Palmeiras não joga, assim como nenhum time do Brasileirão. O Brasileirão tá de férias aí nessa data FIFA, mas já tem jogo rolando também pelo Sub-20, viu, Lupi? Interessa aos times de Campinas. A Ponte Preta está em campo no Sub-20, né? Nos 16 avos de final. É fase classificatória que antecede as oitavas de final. Capivariano 0, Ponte 0 e o Guarani tá ganhando fora de casa, aqui pertinho, em Porto Feliz, tá batendo o Desportivo Brasil por 1-0, são jogos de ida. Inclusive, falando em Padre Bruno, quem pede uma bênção ao Padre Bruno é nosso colega, companheiro Pedro Lino. Tá mandando um abraço aqui, ele quer que o padre abençoe ele para poder correr a integração, cara. O cara só pensa em pastel, só pensa em pizza, só pensa em sanduíche. É verdade mesmo. Ele quer correr a integração agora, tá pedindo uma bênção pro padre. Vai correr como, pô? Não vai dar certo. Aliás, eu vi um retrato dele. Eu li, acabei tá voltando, resetaram o homem, hein? Tá voltando a fabricação, o modelo de como foi fabricado. Tem que abençoar mesmo, porque hoje, se não fosse eu e Júlio, ele já tava passando pra frente uma informação que não era verdadeira. Tá, olha aí. Tá vendo? Ô, Fábio Chaib, aliás, falando em Palmeiras, né, porque a CBF acabou de comunicar aqui, Palmeiras e também seleção... Ai, meu Deus... Pensei que não ia dar certo aqui o cara da Buzanga, hein? Pegar o de costa aqui. A CBF comunicou hoje que o Andrés Pereira, que foi recém-contratado pelo Palmeiras, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para o jogo Brasil e Bolívia, que vai levar o nada a lugar nenhum. Na verdade, vale para Bolívia, né? Ela tá repescagem com a Venezuela. Porque o Caio Jorge, ele foi desconvocado devido a uma lesão muscular sofrida na partida contra o Chile. Eu fico sem entender. Aliás, só rapidinho para pincelar o assunto de seleção brasileira. Ontem eu até dei a minha opinião a respeito sobre o esquema tático. Achei muito legal. O Brasil, ele amassou o Chile, mas realmente foi aquilo que eu falei. Tinha muita flecha e pouco arco, né? Porque até o Fábio, não sei se foi o Fábio Chaib que falou, quando eu falei sobre a questão de colocar o Neymar de camisa, o Rafinha de 10 e o Neymar no ataque, se ele tivesse convocado. Não quero mais entrar na discussão Neymar, tá? Eu tô lembrando algo que a gente discutiu ontem. Mas o Andrés Pereira, ele mostrou futebol nos últimos jogos para ser convocado no lugar do Caio Jorge? Eu fico com essa dúvida. Não, né? Tem posições diferentes também, né, Carlão? Que é um cara que já chegou a frequentar a seleção brasileira neste ciclo de eliminatória e por este retrospecto eu acho que ele foi convocado. Agora, se o futebol é momento, aquelas coisas, não, no Fulham ele já não vinha jogando, né, e no Palmeiras ele sequer estreou. Foi convocado mais pelo histórico, né, e creio até por atuar na Europa, o Ancelotti conhece bem o Andrés Pereira. E ele aumenta o feito, né? Aumenta o feito de não ter estreado pelo Palmeiras e já ter conquistas pelo Palmeiras, de ter dado uma Libertadores já pro Palmeiras e ser convocado à seleção brasileira sem mesmo ter estreado na Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele não perde, né? Só o Rodrigão, flamenguista, eu acho que o Padre Bruno tem que rezar pro Pedro Lini e pro Fábio Chaib. O Guilherme Rodrigues está concorrendo, sim. Ele está falando boa tarde, equipe do Arena, Guilherme do Ouro Verde. Meu palpite 1-1 entre Guarani e Ponte Preta. Uma observação, sexta-feira o Eliel e Trabalho não dá para ter numa mesma frase, não tem condição. Hoje ele foi literalmente, mas ele tá ruimzinho hoje, né? Eu fiquei com dó dele, cara, desde ontem. Falei pra ele tomar uma injeção, tá com a vozinha, tá constipado, cara. E foi num esquema aí que eu vou falar um negócio. Sei não, viu? Vai dar ruim. Cara de furada, hein? O evento é legal, mas... Não sei se vai dar certo, não. Tá com cara ruim. Tá com cara que vai dar ruim. O Oscar Shinkai tá aqui, 2-0 Guarani. Aê, Oscarzinho! Oi, meninos. Ponte 2-0. José Seleguin. Josi Seleguin, que mandou mensagem. Final do telefone 3892. O Fábio Chaib já respondeu o Diego Torres. Se você tivesse que eleger um cara antes do jogo pro Derby 211, quem seria esse cara, Carlão? O Fábio Chaib falou Diego Torres. Então eu vou homenagear o outro 10, o Elvis. Eu acho que ele pode ser um fator de desequilíbrio favorável à Ponte Preta. Aliás, vai ser um bom duelo, hein? Um bom duelo entre Diego Torres e Elvis. O Elvis jogando um pouco mais à frente, Diego Torres tendo uma função tática diferente, mas um bom duelo de 2 camisas 10. Guarani 3, Ponte Preta 1 é um Frank de Valinhos. Conhece o Frank, Fábio Chaib? Claro. Tá aqui, ó, online.
Ele não vai ficar afastado nem 12 jogos. Ele joga no Flamengo. Falando do Bruno Henrique, que é o final do telefone. Libertadores ele pode jogar, né? 13. Pode? Pode. Ah, não sabia. É o STJD que puniu, né? Ah, entendi. Se fosse a Conmebol, não, né? Não. Entendi. A FIFA Falando em Conmebol, a Conmebol puniu ontem o Independente, né? Pela aquela barbárie que aconteceu contra a Universidade do Chile, lá no estádio Libertadores da América em Avejaneda, e excluiu o Independente da competição da Sul-Americana. E nos próximos 18 jogos, tanto fora quanto de casa, os dois times terão portões fechados, a torcida não poderá comparecer. A Universidade do Chile continua na Libertadores e enfrenta a Aliança Lima. Independente está eliminado e excluído, viu, Lupe? Tinha que excluir os dois. Os dois. Né? Os dois. Eu também acho. Na minha Porque opinião, ali é um festival de acusações, né? E tem um prazo para recorrer. Tenho certeza que o Independente vai recorrer para tentar. Hoje eles colocaram nas redes sociais a camisa do Independente, tipo, sangrando e jogando uma indireta e tal, mas os dois acho que mereciam. 4h53, pode mandar mensagem. Palpitão do derby, valendo R$200 no Giovanetti. Você que acertar o placar vai concorrer na segunda-feira, claro, depois do jogo, né? Não quer concorrer antes. E daqui a pouco a gente vai trazer os ganhadores de ingressos. São 3 pares, né, Carlão de Freitas? Você que tá 3 pares de ingressos. Alô, Oscar Chinká, hein? Amanhã vou estar aqui em Valinhos jogando uma bolinha. Você vai estar junto? O Bruno de Montemor, placar será 2-1 pro Bugre. Boa tarde. Me põe no sorteio. Já tá no sorteio. Sorteio já não, está, no palpite. cara. Mandou o palpite, está concorrendo. Palpitão do derby. Palpitão do derby aqui na CBN Campinas, 4h54. O intervalo e a gente já volta. Arena CBN. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Colégio Etapa Valinhos. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Etapa. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Domingo, 5 da tarde, o Vôlei Renata faz a primeira partida no ginásio do Taquaral no Campeonato Paulista. Enfrenta a equipe do Atibaia. Na segunda rodada, Campinas venceu o Mogi fora de casa por 3-0 e busca manter aí o 100% de aproveitamento no campeonato estadual. Jogo que você acompanha aqui na CBN Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 56 minutos. Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Quem tá mandando é o Valdir Félix. Boa tarde. O derby vai ser 2-2. Final do telefone 10h50. Ô, Carlão, eu preciso sortear os ingressos. Vou fazer aqui a lista dos ouvintes que estão concorrendo.
Faz o seguinte, dá um recado, mas um recado gostoso. Ah, um recado bacana, faltando 3 minutos para o término do programa. E olha só, hein? Sabe quando você sente que é hora de conquistar a sua independência? Foi exatamente o que eu vivi. Olha aí, eu vivi na BID Daruge. Eles têm condições que eu nunca imaginei, Lupe. Bônus de até R$20 mil, um ano inteiro de seguro grátis, taxa zero, tabela FIP e super avaliação no meu usado. É isso mesmo, eu vivi isso. E quando vi os preços, não acreditei. O Dolphin GS 2026 está apenas R$149.990. Já o Song Plus 2026 a partir de R$249.990. Eu saí de lá com muito mais do que um carro. Saí com liberdade e tecnologia de ponta. E você também pode. Acesse agora biddaruge.com.br e descubra como a sua independência também pode começar hoje. Sextou, bebezinho, vamos nessa. A Thalita Piveta, Ponte 2, Guarani 1. Se eu não li o seu palpite no ar, não tem problema, tá? Porque são muitas mensagens. Tá bombando. Bombando em 4K. E aí, o que acontece? É muita mensagem, não consigo ler aqui durante todo o programa. O Jonas Carneiro falou que vai ser 1-0 pra Ponte. Ele falou que vai ser gol contra do japonês. Aí não vale hino, né, cara? Guarani 6, 2 pra Ponte, porque a defesa está desentrosada. É o Márcio. Deve jogar David Braz, hein? David Braz, Guarani. O veterano, vovô garoto. Vovô garoto. Tá no shape, hein? Tá no shape. No shape. David Braz, Fábio Scheib, de 1 a 10, Cria a de nota lá do Palmeiras. do Palmeiras. Qual a nota dele com a camisa do Verdão? No Palmeiras ele era muito jovem ainda, né? Começando com 5 para ele nessa época do Palmeiras, mas depois ele fez carreira legal em times brasileiros, principalmente no Flamengo e no Grêmio também jogou bem, né? Então no Palmeiras no Santos tá com 5. Sim. Ele era ele, Gustavo, a zaga? Titular? Do time? Não, Gustavo Henrique, ele era a reserva do Gustavo Henrique, né? Verdade. Gustavo Schiavolin, nosso filho da terra. O David Braz estava na final contra o Santo André da Copa São Paulo? Não, você foi em 2003, né? Acho que em 2003, acho que ele não tava, não. Aquele time subiu quase todo pra jogar a Série B, né? Em 2003. Ele é mais novo, né? Atenção, Eduardo Rodrigues Obolacha, você tem som de tambor? Não, né? Opa, tem. Vamos lá. 3 pares de ingressos pro jogo entre Guarani e Ponte Preta. Atenção, final do telefone 8713. Eduardo Cio deve ser, né? Eduardo Cio, se não for assim, desculpa. Você ganhou um par de ingressos para assistir Guarani e Ponte Preta. Vamos para o segundo. Atenção você, ouvinte do final do telefone 2428. Luiz Aparecido Benedetti. Ganhou! Boa! Um par também, viu? E agora o último, hein? O último par de ingressos. Roda! Gira! Vamos lá! Quem será? 5 horas em ponto. Vai. Final do telefone 5558, Marcelo Grahenbu. Grahenbu sempre participa conosco. Tá com sorte, hein, Marcelo? Ganhou! Então, atenção, Eduardo Cel, Luiz Aparecido Benedetti e Marcelo Grahenbu. Vamos entrar em contato para vocês ficarem por dentro de como vai funcionar aí para pegar os ingressos pro clássico entre Guarani e Ponte Preta. Fábio Scheib já mandou 2-1 pro Guarani, mas o povo quer ouvir o seu palpite, Carlos. Quem vence? Rapaz do céu. Ai, gente, futebol é momento. Eu acho que o momento do Guarani é melhor. Eu vejo o Bugre com mais possibilidades de vencer o derby. Tá bom. Fechou? Não fechou. O que você fechou. quer? Eu quero palpite, eu quero placar. Você quer palpite? O Bugre vai ganhar. Aí é fácil, né? Eu vejo o Guarani vai ganhar o derby. Eu quero palpite, eu quero placar então do tá jogo. Bom. Eu vou dar o placar do jogo aqui. Então vê se é coisa de maluco, então. Eu vejo o Guarani favorito com uma possibilidade maior, mas a Ponte vai ganhar de 2-1. É coisa de maluco? Não, eu não entendo você. O Guarani é melhor. O Lupe vai mandar um 0-0 aí. O Guarani, entenda, o Guarani é melhor. Tá. O Guarani tem mais chances. Então você tá falando que o Guarani é melhor, que o Guarani tem um elenco bom. O ambiente é mais favorável. E quem vai ganhar? E quem vai ganhar vai ser a Ponte Preta. Foi com o coração, 2-1, Scheib? 2-1. O comentário todo antes do placar foi com a razão. Não pode ter. E aí, na hora do palpite,
Eu vou dar o palpite, eu vou dar o placar aqui. Você falou que eu vou falar aqui placar, Por exemplo, Corinthians e Palmeiras 0 a 0. na Copa do Brasil. Quem que era melhor? Corinthians. Quem que é melhor? Corinthians ou Palmeiras? Palmeiras. Melhor. Quem levou? Corinthians. Então o Guarani é melhor que a Ponte, mas a Ponte ganha este primeiro Campeonato derby. Paulista 2025, quem era melhor? A Ponte. Não, Campeonato Paulista final. Final, Palmeiras. Quem Palmeiras levou? é melhor. Corinthians. Flamengo e Palmeiras na Libertadores de 2021, que o Fábio Chaib lembrou. Quem era melhor? Flamengo. Quem levou? Corinthians. Então aí, Lupe. Pronto. Palmeiras. É Palmeiras. Não, Palmeiras não era melhor. Flamengo era melhor, Palmeiras foi campeão. Não, ele como falou, diz Fábio ele falou Chaib, Corinthians. como que é? Eu nunca esqueço o Fábio Chaib falando como que é. O Palmeiras foi pra buscar a taça. Exatamente, o Isso Flamengo aí. foi pra fazer turismo. Ó, a gente precisa ir Nunca embora. esqueço essa frase. Grande abraço pra todo mundo. O palpitão continua também na jornada, tá bom? No sábado com o Eliel Almeida. E o seu Obrigado palpite, pelas cara? mensagens. O meu palpite, valeu, gente. Bom final de semana. A gente Vai volta. estar lá embaixo, né? Duro, né? Claro.